Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 388 entrando no ar. Este é mais um programa gravado no Voc Hope, o programa do Vocari que acontece no navio Logos Hope, que está circulando a costa brasileira. E nesse programa eles estavam em Salvador. Foi uma programação muito especial que aconteceu lá também, em que falaram sobre o uso dos talentos no reino, que é o tema recorrente do Vocari, que a gente tem focado bastante aqui em Irmãos.com. Esse papo foi conduzido pelo André Dixon, que já participou do podcast Irmãos.com em outras ocasiões, em outros insights do Vocari, e nesse ele conduziu, onde foi falado sobre envolvimento com missões de profissionais em missões e serve como uma continuação do programa anterior no Logos Hope, também do Voc Hope. Então, se você não ouviu o anterior, terminando este, vai lá e ouve o número 384 aqui do podcast Irmãos.com, onde também está se falando sobre profissionais em missões, profissionais envolvidos no reino e como você servir a Deus através da sua profissão. Só para contextualizar uma coisa falada aqui no programa, o Insight é gravado depois das apresentações das falas dos convidados, então acontece algumas referências ao que foi falado antes. E você vai ouvir falando sobre o horário 10 e 2, em que nós somos convocados para orar pensando em missões. Isso tem a ver com Lucas 10 e 2, que fala que nós temos que orar por mais trabalhadores na seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para sua seara. Isso está em Lucas 10 e 2. E você também está convocado a colocar o seu celular, o seu relógio para despertar todos os dias às 10 e 2 da manhã para orar com a gente sobre esse desafio, tá bom? Então vamos lá pro navio ancorado em Salvador, navio Logos Hope. E ainda tem mais um compromisso em Belém do Pará neste sábado. Se você é de Belém ou da região, entre em vocari.org.br e saiba mais sobre o último evento do Voc Hope no navio Logos Hope da OM. Olá, pessoas! É isso aí, galera. A gente tá aqui direto do Logos Hope, aqui em Salvador, no navio. A gente tá bem feliz de estar aqui fazendo o evento do Voc Hope. É bem especial, a gente tá num navio. A gente já fez aí Santos, Rio de Janeiro, Vitória, e agora a gente chega aqui em Salvador. E junto comigo aqui a bordo do navio do Logos Hope, a gente tá com a Roseli. E aí, galera? Tô também aqui com o meu amigo Paulo Feneman. Fala, gente! E com o Luiz Matos. E aí, rapaziada, beleza? E é isso, esse é o nosso momento Insight, onde a gente vai conversar, vai pensar mais sobre tudo que a gente já ouviu aqui a bordo do navio. E eu queria começar, pra esquentar, pra gente começar o nosso papo aqui, perguntando pro Paulo. Paulo falou pra gente aí de profissionais e missões, falou de como é ser um missionário, mas usar a sua profissão no campo onde você está. Mas, Paulo, como foi a sua jornada profissional, vocação, como é que você usa isso hoje? Você usa, você não usa? Fala pra gente aí. Bom, meu chamado começou com 16 anos. Eu sempre digo que minha vocação e a minha conversão aconteceram no mesmo momento, quando eu tinha 16 anos. Eu fui muito desafiado e com 17 eu já estava trabalhando como trainee numa agência de propaganda e passei então 5 anos trabalhando nessa agência de propaganda e depois os outros 5 anos já com a minha própria empresa. Foi um período de transição, foi complicado quando nós entendemos, nossa família, que nós precisaríamos nos dedicar mais tempo para a obra missionária. Então nós fizemos aquilo que nós chamamos de modelo híbrido. Por 2 anos eu ainda trabalhava, tinha algumas atividades profissionais e servia como missionário na agência. Aos poucos eu fui me desligando da minha atividade profissional para me dedicar exclusivamente para a obra missionária, mas sempre usando a minha profissão. Meus 4 primeiros anos dentro da MIAF, na missão com a qual eu trabalho, foi exatamente coordenando a área de comunicação. Legal, obrigado, Paulo. Rô, fala um pouco aí do quem você é, o que você faz na agência que você tá, tudo mais, mas fala também sobre como foi essa sua descoberta na jornada que você podia usar a sua formação em prol de alcançar povos não alcançados. Em 2011 foi o meu primeiro contato com comunicação, com amigos fotógrafos, e quando foi em 2012 que eu conheci a Luizinho, a vida dos missionários me impulsionou mais ainda, porque eles estavam trabalhando numa área que eu tava descobrindo ainda, né, que é a comunicação e o cinema. E aí, uma das missionárias, ela
ela me colocou numa situação e que eu me vi nela. E eu realmente quis fazer isso. Ela falou assim: Roseli, imagine você pegar a sua câmera e ir pra um lugar totalmente isolado, um povo que tem uma cultura e uma língua diferente. Você ir lá, passar um tempo, pegar dados e informações, depois você volta pro seu lugar e transformar isso num projeto gráfico ou visual para que a igreja brasileira possa conhecer a realidade do campo. Eu fiquei, nossa, eu quero fazer isso. Então, foi através da vida dela, dessa conversa, que eu realmente me dediquei mais ainda. Na área que eu tô hoje, sou formada em design gráfico, e agora eu tô caminhando, me aventurando pra área de videomaker, filmmaker, né? Porque eu tenho feito parcerias também com ministérios e organizações que têm essa necessidade nessa área para poder desenvolver projetos audiovisuais. Recentemente, em julho, eu fui pro Amazonas pela primeira vez. Esse foi um sonho meu, e essa conversa que eu tive com essa minha amiga virou realidade. Eu fui pra uma aldeia indígena lá no topo do Amazonas, quase fronteira com a Colômbia. A gente passou 15 horas subindo o rio pra chegar numa aldeia indígena totalmente isolada. Tinha cerca de 90 indígenas nesse lugar, e eu pude captar a entrevista dos indígenas, depoimentos, e transformar isso num projeto audiovisual. Então eu quero poder continuar, né, fazendo isso, e eu louvo a Deus porque tem sido incrível. Eu acho isso legal demais, gente. Eu não sei vocês ouvindo isso, mas geralmente a gente tem os nossos rankings de profissão, né? Tem aquela profissão que ela é mais santa, mais top, assim. Então a gente coloca lá o missionário que vai para um povo não alcançado fazer alguma coisa. Aí tem pastores, aí tem um seminarista que já mais ou menos, né? Aí a gente tem os médicos. Ah, não, o médico ele vai cuidar de vidas, vai cuidar da saúde das pessoas e tal, tudo. E aí lá atrás a gente coloca o publicitário, o designer gráfico, mas é muito legal ver como Deus tem usado todas as profissões, e não tem esse ranking que a gente pensa. Esse ranking não existe. Deus usa todos, alcançar todos os povos. Isso é muito legal. E agora a gente vai falar com um engenheiro aí que foi parar numa agência que serve a igreja perseguida. Mas fala pra gente um pouco sobre quais são os tipos de profissionais que vocês usam em Portas Abertas, quais são as necessidades e como é que eles têm atuado nesse serviço para os nossos irmãos que estão em contexto de perseguição. Boa pergunta. Portas Abertas é um pouco diferente do que a gente tem falado aqui. O Paulo Feynman falou que é uma agência, como tantas outras existe, né, afiliadas à MTB, que capacita, dá treinamento e envia do missionário para o campo. E no caso da MIAF, a especificidade dela é a África. Então, quer ir para a África, tá aqui. Fala com o Paulo. Diferente também aqui da minha irmã, que Deus tocou no coração dela e ela usou o conteúdo, aquilo que Deus deu para ela fazer, para poder servir. E ela tem servido aqui em Jerusalém. Tem servido aqui no Brasil, apoiando outras organizações. A Portas Abertas, a gente não dá treinamento e capacitação para envio de missionário, porque nós não enviamos missionários. Nós trabalhamos e fortalecemos o cristão que vive nos países que tem, por uma questão governamental ou até religiosa, é impeditivo que você professe a sua fé cristã. Eu gostei quando o Paulo usou o termo aqui que me fugiu a mensagem, né? Países fechados, países de acesso criativo. Isso é verdade porque o irmão André, que é o fundador da Portas Abertas, pautado lá no texto de Mateus, ele diz que não existe portas nenhuma nesse mundo fechado, porque Deus não fechou nenhuma delas. Então todas estão abertas e todas elas têm esse acesso criativo. Então com quem que nós trabalhamos lá nesses países? Nós trabalhamos com gente como a gente. A gente trabalha com crente que se converteu a Cristo Jesus e cada um no seu país exerce a sua profissão quando estão exercendo a profissão, e a função da Portas Abertas é capacitar a liderança daqueles países, são mais de 70 países no mundo que nós estamos presentes, para que cada um daqueles irmãos e irmãs sejam fortalecidos na sua fé, para que através da fé deles e através da profissão deles, eles possam não só se sustentar a sua fé e não negar o nome de Cristo Jesus, assim como através da sua profissão, seja ela qual for, ele possa também compartilhar o testemunho de Cristo Jesus para todos aqueles outros que não são, exercendo a função, como eu já disse aqui, de ser luz, porque a luz dissipa as trevas. Um negócio muito interessante que o Luiz falou hoje é sobre esse nosso compromisso como cristãos de orar. Orar pelos nossos irmãos, por essa nossa família que está espalhada, mas também lembrando que a gente, como Vocari, como a MTB, tem despertado você para esse movimento de oração 10 e 2. Então vocês hoje colocaram os celulares de vocês aí para despertar às 10 e 2 e orar por mais trabalhadores para a Seara. E você que está ouvindo a gente aí também pode colocar o seu celular, configurar ele aí para as 10 e 2 da manhã aí para você estar orando por mais trabalhadores para a Seara e para levar o evangelho para os povos
novos que nunca ouviram do Evangelho. E agora, para você que tá aqui, eu queria abrir, para você que quer fazer uma pergunta, então eu tenho aqui minha assistente, quem que é? É a Ana? A Ana tá ali para ajudar a gente ali embaixo, e aí você pode levantar a sua mão, se você já tem uma pergunta, você pode fazer tanto uma pergunta aberta para qualquer um dos três que estão aqui em cima, como você pode fazer uma pergunta específica para alguém que você quer perguntar alguma coisa. Então só levante a sua mão e vai chegar um microfone aí em você, tenho ali, depois eu tenho aqui na frente. Aí você fala o seu nome e aí você faz a sua pergunta. Meu nome é Tauana e eu gostaria de saber se consta uma oportunidade de estágio pra gente no local missionário, não só pode ser no navio e também no envio de missionário para fazer estágio e não já formado, entende? Mas estagiar fazendo missão para Jesus. No caso da MIAF, a gente tem vários internship, que a gente fala, ou estágios, em diferentes áreas. A área de negócios, a gente vai ter no ano que vem algumas áreas. Então vamos lá, tem o BAN, que é de negócios, um internship, você passa alguns meses dentro de um ministério que já está acontecendo para que você possa aprender. A gente tem MedQuest, que tem tudo a ver com a área de saúde. A gente tem FarmQuest, que é o pessoal que é da área de agricultura, da área de zootecnia, que trabalha com veterinária. English Camp, para quem dá aula de inglês também. A gente tem vários programas que dá para você participar em diferentes localidades da África. Se você se ligar no Vocari, e Vocari passado a gente falou sobre isso, a MIAF tem um projeto no norte do Quênia chamado Rafura, que inclusive ganhou o VocLab desse ano no Vocari. É uma menina que estudou moda, que montou um projeto lá. Nós estamos ensinando as mulheres a produzir roupas, produzir artesanato, produzir uma série de coisas lá. Você é muito bem-vinda para participar com a gente. Para você que não sabe o que é o VocLab é a nossa plataforma de ideias do Vocari. Então, todo o nosso evento nacional que a gente tem, a gente lança o edital, um concurso aí para jovens com ideias criativas para levar o evangelho para aqueles que nunca ouviram, e eles trazem essas ideias, a gente faz ali um concurso, tem um júri, tem a participação do público que está no Vocari votando, e aí esse ano quem levou foi o Rafura, esse projeto aí que tem usado a moda e a costura para fazer discípulos de Jesus entre aqueles que nunca ouviram. Então, além disso tudo que os manos estão falando aqui, tem uma coisa assim, essencial que você pode procurar o Paulo. Aproveite que o cara tá aqui, o cara é bivocacionado, o cara tem que estar tudo na mão dele. Ele é o presidente da MTB. E a MTB tem N agências missionárias que são afiliadas a elas e cada uma tem uma especificidade. Eu quero ir, mas eu não sei o que eu faço. Vai. Porque existe algumas viagens em várias agências, a MIAF também tem, que são viagens de curto prazo, onde você vai e você vai ter a tua experiência e nunca vai ser a mesma. Falando agora da Portas Abertas, nós temos pequenas viagens de curto prazo, de 12 a 14 dias, onde a gente monta grupos de brasileiros, tem grupos específicos para jovens, onde a gente vai nas regiões onde há perseguição, e aí você vai sentir o frio na barriga de viver onde os teus irmãos vivem lá, e você vai passar 15 dias com ele lá, comendo e vivendo no meio deles, vivendo, a dor de barriga deles, para voltar ao Brasil e falar: Jesus, que bom que eu tô aqui. E, gente, além disso, no final você vai ter acesso ao nosso muro de oportunidades aqui, com várias oportunidades de curto prazo, em várias agências ligadas ao Vocari e à MTB. E no nosso site você encontra, você vai lá no site do Vocari, tem um espaço chamado Connect. Lá no Connect você também vai ver várias oportunidades de viagem de curto prazo, estágio, entre outras coisas aí, para você poder se envolver desde já na missão de Deus. Ok, boa noite. André, meu nome. Eu tenho duas perguntas e faço de modo amplo. Eu conheço um pouco mais Portas Abertas e eu tenho duas. Lá na igreja nós fazemos o DIP, somos engajados na causa. São duas perguntas. Uma é a minha preocupação com relação ao mundo muçulmano, que tem, de modo avassalador, feito incursões de crescimento, evangelização, e o que me preocupa é, no Ocidente chega um islamismo bem diluído, mas em sua base nós temos vários retratos de um islamismo intolerante, intransigente, cruel. Então, assim, como que missionários ou profissionais do reino atuam nessas áreas? E outra pergunta é com relação a desdobramentos do reino na atuação desses profissionais ou missionários em campo. O que eu digo com isso? A questão de promoção de justiça, promoção de cidadania, promoção de empregabilidade, a ideia de que aonde o reino chega há mudança social. Então, de que modo esse profissional atua, não só para levar o evangelho na palavra, mas também evangelho
evangelho em ações que muda realidades onde chega? Bom, vou tentar responder. Vamos lá. Vou tentar ajudar ele. Tá. É o seguinte, primeira questão é o seguinte, essa ideia de que o islamismo cresce e tal, preciso dizer o seguinte, a religião que mais cresce por taxa de conversão não é o islamismo, é o cristianismo. Isso significa que mais gente se converte ao cristianismo do que qualquer outra coisa. Agora, é verdade que o islamismo, ele é a religião que mais se expande numericamente, mas aí não é por conversão. É muito por taxa de natalidade ou por migração. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa manter na mente. A segunda coisa, em termos da radicalização e tudo mais, é importante dizer o seguinte, é exatamente por isso que a plataforma profissional, ela é uma das mais bem aceitas nesse contexto. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, eu vou contar a história do Breno, por exemplo, que eu usei aqui. Ele serviu como médico num país 99,9% muçulmano. Ele nunca escondeu a sua identidade cristã. Todo mundo sabia que o Breno, o médico brasileiro, era cristão. E como isso é possível num país onde a grande maioria é muçulmana? Primeiro, porque ele era o melhor profissional de medicina naquele país. Ele exercia a sua profissão com excelência. Mesmo que as pessoas não gostassem dele pelo fato dele ser cristão, queriam ele pelo fato dele ser um bom profissional. Então isso dava legitimidade para ele de permanecer naquele local. E por fim, a última pergunta, se é que eu entendi muito bem, a questão da transformação social, a transformação do contexto e tudo mais, para mim é o seguinte, a pregação do evangelho transforma o indivíduo. E o indivíduo transformado transforma a sociedade ao seu redor. Então, se nós queremos ver sociedades transformadas, nós precisamos ter indivíduos transformados. E só o evangelho pode transformar essas pessoas. Então, a transformação social acontece a partir do indivíduo transformado pelo evangelho de Deus. Legal, não tem nem nada o que falar, acrescentar. Eu ia falar o exemplo do Breno também aqui, que o Paulo falou, mas quando você fala aí do islamismo, nem todo muçulmano é um homem-bomba, né? Então a gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso, né? O que a gente está falando aqui são dos radicais. Essa toda opressão, a gente está acompanhando aí novamente que, né, lá os curdos, né? Lá no Oriente Médio, lá aquela coisa, é bem possível que o Estado Islâmico volte para poder se assentar novamente lá no norte da Síria, para tentar estabelecer o califado deles lá, mas não são os muçulmanos de uma forma geral, são os radicais. Tem os xiitas e tem os sunitas. Dos xiitas tem mais de 95 variações, dos sunitas mais de 100 e tantas variações entre eles, e eles se matam entre si. Então é a radicalidade que aí é muito complicado sobre isso. Paulo falou tudo aí, o Breno foi lá, ele não foi lá para querer transformar aquela realidade a partir do ponto de vista que ele acha que aquele povo tem. O que nós, a Portas Abertas, nós fazemos, e nós apoiamos a igreja que vive, né, debaixo dessa pressão no mundo inteiro, tem N projetos todos os anos surgindo, mas não somos nós aqui no Brasil, ou os americanos, ou sei lá, qualquer outro país das 23 bases de desenvolvimento que nós temos, que ditam o que aquele país precisa. Nós ouvimos a realidade dos irmãos naquela região e a partir da necessidade deles, então os projetos são criados. Porque a gente tem que ajudar quem precisa de ajuda a partir da ajuda que ele necessita. Eu não tenho que falar, você precisa disso e colocar. Isso já foi há tantos anos atrás, quando o evangelho chegou aqui no Brasil, e por isso a gente, né, com todo devido respeito, a gente está aqui. Agora, não vamos nos enganar, não. Há um plano muito bem elaborado de islamização, se é assim que eu posso dizer. Eles trabalham muito e trabalham muito bem estruturados para que o islamismo avance, especialmente em países cristãos. Então a gente precisa, sim, estar atento. Por outro lado, quando começou todo esse movimento migratório, vocês sabem, desde 2014 a gente nunca viveu o que a gente está vivendo em termos de imigração de refugiados. Nós estamos falando mais de 70 milhões de pessoas que se deslocaram das suas cidades e casas para outros lugares. Perguntaram para Angela Merkel, a primeira-ministra, a chanceler da Alemanha, porque a Alemanha foi um dos países que abriu mais as portas para receber refugiados, especialmente muçulmanos. Perguntaram para ela o seguinte: a senhora não tem muito medo
que, abrindo as portas, a Alemanha não possa ser invadida pelo islamismo, e ela deu uma resposta que eu acho que é a resposta que a gente devia ter para guardar no nosso coração. Ela disse o seguinte: isso só vai acontecer se a igreja for fraca. Se a igreja não souber aproveitar essa oportunidade, definitivamente isso vai acontecer. Mas se a igreja que está presente entender que essa é a oportunidade que Deus está nos dando de alcançá-los, tem dedo de Deus nessa história. E é assim que a gente vira as sociedades de cabeça para baixo. E essa é a proposta do Vocari, inspirar você para mudar a sociedade onde você está ou para onde Deus enviar você através da sua vocação. Meu nome é João. Dúvidas e impressões de um jovem de 20 e poucos anos, né, crente. Há certo tempo o Senhor ele me moveu pra orar pelo lugar que eu trabalho. Sou estagiário, atuo na área de jornalismo. E aí apareceu alguns crentes, mas os caras correram com medo do RH. Aí eu falei, pô Deus, tá difícil, tá barril. Mas aí foi, né? Mas a dúvida é a seguinte: como saber diferenciar o aqui e o agora e algo futuro que Deus quer através da minha vida na minha área profissional? E como encaixar o jornalismo dentro disso que vocês falaram? Porque eu tenho muita dúvida do que fazer com a minha profissão. Eu sei que Deus me colocou aqui com um propósito, mas eu fico meio que perdido, né? Fico ouvindo tantas coisas que eu fico, meu Deus, e agora? Eu vou me formar, vou ficar sem emprego, Jesus... Aí, essa é a minha dúvida. O exemplo que o Paulo deu do Breno, eu vejo como pré-evangelismo, né? Precisa ter relacionamento. Então, o lugar que você está, que Deus te colocou, você não deve parar de ser quem você é, né? Que é um discípulo de Cristo. E com certeza vai ter pessoas que vai ter curiosidade. O que esse cara tem diferente, né? Assim como eu me perguntei com meu irmão. Ele mudou, literalmente. E eu pude ver nitidamente a transformação que Deus fez na vida dele. Então, você não deve deixar de quem você é em Cristo e, claro, a sua vida e o seu testemunho é um pré-evangelismo, mas precisa ser apresentado sim, o evangelho. Deus vai te dar oportunidades com certeza. Não fique desanimado ou calado quando a oportunidade aparecer, mas você continue perseverando. Esse é o lugar que Deus te colocou, é o campo missionário. Quando eu conheci a galera que me evangelizou na universidade, eles tinham um lema, né? Que a gente é missionário disfarçado de estudantes. Então você é um estagiário lá, mas você tem essa missão de continuar testemunhando de Cristo e quando aparecer a oportunidade, não fique calado. E uma coisa importante é o seguinte: quando a gente fala, igual a gente está falando aqui sobre, né, o mundo muçulmano, as nações, a gente quer, eu me empolguei com 16 anos, já queria ir no dia seguinte. A questão é a seguinte: ninguém que não é bênção aonde está, vai ser bênção lá longe. Então você precisa primeiro demonstrar frutos concretos aonde Deus tem te colocado, para que Deus possa então te usar em qualquer outro lugar aonde Ele te mande um dia. O meu chamado foi com 16, eu efetivamente fui me tornar, vamos dizer assim, missionário com, né, o significado da palavra com 27. Então foram 11 anos até que Deus falasse, ok, esses 11 anos foi para você aprender, agora talvez você pode começar a fazer alguma coisa. Caras com oportunidade como você está tendo e tantos vocês têm aqui, fazem toda a diferença, porque com 24 anos, até 24 anos eu servia a uma religião de matrizes africanas, e aos 24 anos de idade, um testemunho do Naldinho, um cara diferente, fazia tudo que a gente fazia, até corintiano o cara era. E aí eu olhei pro cara, meu, você é diferente. Por quê? A fome com a vontade de comer, porque eu sou de Cristo. Opa, se ser crente é ser um cara que nem você, me fala mais, quem é esse Cristo que você serve? São oportunidades. E algo que a gente conversou até no último insight teve, era que, assim, a nossa geração às vezes ela é muito apressada, né, cara? E o caminho também é a missão, o preparo de Deus. O primeiro chamado de Deus é vem e me segue. E a gente começa a seguir a Jesus. Nosso chamado primeiro é de ser um seguidor de Jesus onde a gente estiver. Só que aí a gente vai seguindo ele por onde a gente levar a gente. E se ele levar você para o campo transcultural, glória a Deus por isso, você vai continuar seguindo ele lá onde você vai estar. Eu vou te dar a dica, porque eu era me ter feito isso no começo. Leia esse livro, tá? Esse livro é da OM, tem aqui, disponível na livraria, na feira. Eu tive com o Andrew Scott. O Andrew é o diretor da OM nos Estados Unidos, ele escreveu. E ele fala exatamente isso. Vá, portanto, e leve a sua profissão com você. Como Deus pode usar a sua profissão para a expansão do reino de Deus. Então fica a dica para todo
todo mundo aí. Como é o nome do livro, Paulo? Todo? Espalhe. Espalhe. Vá, portanto, e leve a sua profissão com você. Legal, vamos para a próxima pergunta. Boa noite, eu me chamo Poliana. Eu já tive a chance de algumas viagens missionárias no campo mesmo, aqui no estado da Bahia. E nas duas oportunidades eu tive que pedir uma espécie de licença do meu trabalho, né? Por conta do tempo dentro da viagem. E esse é o meu principal temor hoje. Meu medo, na verdade, é com relação ao meu próprio sustento. Porque, às vezes, a viagem missionária dura pouco mais de uma semana no campo que eu faço parte hoje. Como é que foi para vocês, no caso do Paulo, que foi pro campo, né? Abriu mão do próprio país, foi para fora, aí talvez pros demais também. Ter que abrir mão da própria vida, do próprio sustento para ir pro campo missionário, para poder trabalhar fora e garantir isso. Ou é somente realmente esperar do Senhor que o sustento e a ajuda chegue, ou realmente tem que, dentro daquele lugar que está, se desenvolver de outra forma? O Hudson Taylor disse que o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, jamais faltará sustento. Eu acredito nisso. A minha experiência, os 2 primeiros anos de ministério, eu ainda tinha contratos assinados, então eu ainda estava recebendo. Então os 2 primeiros anos foram fáceis. O problema foi o mês seguinte aos 2 anos. Eu me lembro até hoje que minha primeira oferta foi R$90 para passar o mês. Agora não me pergunta como. Aconteceu. Então Deus sustenta e Deus sabe das nossas necessidades. Então assim, eu vejo a mão de Deus a cada dia, em cada momento, até hoje, me sustentando, né? Eu não tenho dúvida de que no momento certo, quando Deus muda o rumo da nossa vida, Ele vai prover aquilo que a gente precisa. A gente vinha conversando sobre isso ontem, dizendo o seguinte: da mesma forma que Deus levanta pessoas para ir, Deus levanta pessoas para sustentar. Então, se Deus te chamou, se Deus te chamar em qualquer momento para qualquer trabalho missionário, não tenha dúvidas que Ele vai prover o sustento. Seja te dando uma promoção, onde você ganhe mais e trabalhe menos, seja levantando pessoas que vão te apoiar para que você se dedique 100% à obra. Isso aí tem a ver com Deus, não tem muito a ver com a gente. E essa é a parte legal disso, né? Começa com Ele e termina com Ele. Jesus disse: olha, eu recebi todo o poder e autoridade nos céus e na terra, portanto, por causa disso, vão. E Ele disse o seguinte: eu vou estar com vocês até o fim. Então, essa é a garantia que a gente tem, de que Ele vai cuidar de todas as maneiras. E eu acho que algo que ajuda, Paulo, é quando a gente entende que Deus já tem sustentado você hoje, na sua profissão, no que você tem feito. Então, uma das cartas de Paulo para Timóteo, ele escreve, fala para os ricos do presente mundo para que eles não se confiem, não se apoiem nas riquezas que eles têm aqui, mas se apoiem no Deus que tem provido eles ricamente para o nosso aprazimento, não só para eles, mas para as pessoas que estão ao redor deles. Então, Deus já tem sustentado você hoje e Ele vai continuar sustentando você se Ele chamar você para ir para um campo transcultural, para falar para povos que nunca ouviram do Evangelho. Um exemplo claro na Bíblia é Neemias, quando ele ficou sabendo que na sua cidade natal, né, tem se destruído os muros. O que ele fez? Ele se comoveu, né? Ele queria ajudar. Ele teve que sair ali naquele período que ele estava trabalhando com o rei para poder ir. Ele primeiro orou a Deus e depois ele foi falar com o rei. O rei, ele se dispôs a contribuir tudo que ele precisaria para poder construir o muro. E Deus, ele proveu dessa forma. O que aconteceu comigo e que tem acontecido com os missionários da Luz em Ação, todo mundo que quer se engajar, né, com a gente tem feito um treinamento especificamente nessa área, leva também sustento para missionário tempo integral. A gente entende que compartilhar a visão, o seu projeto com outras pessoas é super importante, porque você vai colocar pessoas no seu time para poder engajar junto com você. Então, ela ofertando e orando também, ela vai estar contribuindo sim, alcançando junto com você. Você vai estar fazendo um papel de estar trabalhando tempo integral, ela também vai estar fazendo o seu papel de estar contribuindo para você. Então, preparar o seu projeto, você tem que orar a Deus de que forma você quer realmente trabalhar para Ele. Se já tem algum projeto, algum ministério que você quer se envolver, se engajar, você precisa compartilhar com essas pessoas, seus amigos ou familiares, sobre a visão, porque elas vão realmente saber aonde o investimento dela está indo. É para aquilo que é eterno, é para alcançar vidas. Então, convidar outras pessoas e compartilhar é incrível, caminhar junto e não sozinho. Então, isso faz parte do levantamento de sustento, né? Então, no momento certo, Deus vai poder te direcionar o ano que você vai começar. Mas eu recomendo, eu encorajo dessa forma, né? Compartilhando primeiramente com o seu pastor, com sua família, o seu desejo, e depois convidando outras pessoas para estar junto nesse time também. Próxima pergunta. Boa noite, irmão. Eu sou um engenheiro de armamento altamente qualificado
educado, com 77 anos, e gostaria de ser missionário. A pergunta diz respeito à minha idade. Como seria encarado dentro, né? Já envolve a esfera da fé, se eu... Como é que seria? 77 anos, eu quero ir para a África. Tenho vontade, não é? Como é que o senhor viria essa questão, tendo em vista de toda a sua argumentação? Eu já diria, nem sai do navio, que ele vai passar por lá. Mas eu vou ou não vou? O Paulo é a pessoa mais indicada, não pela idade. Não, é porque você trabalha com a MIAF, ele quer ir pra África. Eu entendi as colocações muito. Minha barba é velha, mas eu sou novo. Eu vou ou não vou? Eu não estou dizendo isso aqui pra fazer média. Não, deixa eu responder a sua pergunta. Eu não vou falar o país, depois a gente pode conversar pessoalmente, eu posso até dizer. Existe um país na África, hoje no norte da África, de maioria muçulmana, onde aposentado não precisa de visto. Ele pode entrar livremente. Estou interessado. Vamos conversar. Vamos, tudo bem. Isso aí, depois passa lá no Connect e aí você conversa com o Paulo ali atrás, a gente consegue acertar esse contrato já aí de missão. Gente, a gente tá quase chegando ao fim já, infelizmente a gente não tem mais tempo para perguntas, mas eu queria aqui dar pra galera que tá aqui comigo 30 segundos pra você mandar a sua última mensagem aí pra turma que tá aqui, mamãe, pra turma que tá em casa. E aí, Luiz? Seus 30 segundos. Tá, meus 30 segundos bom, eu sou gago, você dobra. Eu queria dizer pra você, aproveita essa oportunidade que você teve aqui pra poder pensar em tudo que você ouviu. Talvez quando sair daqui você vai ouvir lá onde você tá. Não, você tá com o coração quente porque você foi lá, tá no meio dos caras de missão. Não, isso aí passa. Não passa não. O mundo quer que passe. Mas se você tá aqui e o teu coração balançou pra fazer alguma coisa, pega porque aqui a gente tá na presença de Deus, não são de Deus, e a gente está falando coisas que você não ouve falar por aí. A gente ouve muito falar por aí, me perdoe os irmãos, dos projetos específicos de cada igreja local. E aqui a gente está falando de reino de Deus e de ganhar o mundo, de obreiros e de ceifeiros. Então, se Deus falou no teu coração, abraça e pula para dentro, porque Ele vai te sustentar. Você não vai passar fome, você vai ter onde dormir, você vai ter o que vestir. Basta, Ele é teu pastor. Claro, pode ter muito, muito e muito mais, mas aí é com Ele e com você. Eu acho que o mais difícil é você dar o primeiro passo, né? Mas a própria palavra fala que o amor, ele lança fora todo medo. A gente chega no momento que a gente tá inseguro, tá com medo, não sabe pra onde ir, mas pode ter certeza que Deus, ele tá cuidando. Se ele te chamou, ele é que vai pagar a conta. É ele que vai prover tudo. Tudo é tudo mesmo. Sério. Vai chegar momentos que talvez você vai se desanimar, se frustrar, se perguntar, será que é isso mesmo? Persevere, continue, porque realmente vale a pena dedicar os seus dons e talentos, a sua vida, para aquilo que é eterno. A começar em casa, na sua vizinhança e até mesmo discipular os novos convertidos da sua igreja. Aproveite toda a oportunidade que Deus tem dado a você. Oportunidade temos toda hora ao nosso lado, mas o que nos falta é a ousadia mesmo, de realmente dar o primeiro passo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu creio que não há privilégio maior para nós cristãos do que obedecer a Deus, do que cumprir a vontade de Deus, que é ter para si gente de todas as nações, povos, tribos e línguas. A missão de Deus dada à igreja não é uma obrigação, ou antes de ser uma obrigação, um mandato, é um privilégio que Deus deu para nós. E aquela história que um dia alguém te contou o seguinte: se você não se levantar agora e você não dizer sim para Deus, os povos vão morrer. Deixa eu dizer, sem você os povos vão ouvir o evangelho, porque a missão não é nossa, a missão é de Deus, é uma promessa de Deus. O Apocalipse diz que João teve uma visão de gente que ninguém podia contar, de todas as nações, todas as tribos, todos os povos e línguas. Não participar da missão não vai impedir as pessoas de conhecer o evangelho. Não participar da missão vai ser um prejuízo para você, que vai deixar de participar daquilo que Deus está fazendo ao longo da história. O maior prejudicado não vão ser os povos, vai ser você mesmo. Então se envolva na missão, não porque se você não fizer, nada vai acontecer, mas porque Deus está te dando o privilégio de caminhar com Ele, de trabalhar com Ele e de agir com Ele. Valeu, gente. Esse foi o nosso Insight aqui em Salvador. Muito obrigado. E lembre-se que Deus usa pessoas transformadas para transformar sociedades, e isso inclui a profissão deles. Deus abençoe vocês.